Olá, estudantes! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje temos uma aula de arte. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula? Hoje nós iremos falar sobre a arte e suas linguagens. Sim, a arte possui diversas linguagens. Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês, onde vocês fazem as suas anotações, uma caneta ou lápis, borracha, e colocassem o conteúdo da aula de hoje. Não esqueçam de colocar a data, ok? Eu vou dar um tempo para vocês. Vamos lá? Agora que vocês já anotaram o tema da aula de hoje, vamos a uma afirmação. Ali na tela de vocês, nós temos a frase: arte é comunicação. E então, já pararam para pensar sobre isso? Arte é comunicação? Vejamos, temos uma informação importante aí. Na tela de vocês, algumas explicações sobre isso. A arte tem como função expressar a realidade, levando em conta a perspectiva de mundo de quem a faz e de quem a observa. Ela pode ser compreendida como uma forma de comunicação que interpreta, questiona e desafia a realidade. Quantas informações, não é mesmo? A arte pode ser, então, obviamente, uma forma de comunicação. E isso porque a arte vai nos fazer pensar sobre aquilo que está sendo dito pelo olhar, pela perspectiva do seu criador, do seu autor. Mas, além disso, nós temos a relação desse olhar, dessas ideias, dessa perspectiva do autor, junto a tudo aquilo que nós, como observadores, podemos entender. Então, a relação entre aquilo que o autor gostaria de dizer e aquilo que nós compreendemos é a comunicação que ocorre na arte. Temos aqui uma imagem. Eu convido que vocês a refletir, a olharem essa imagem. O que nós estamos vendo? Estamos vendo pessoas em uma galeria de arte, um museu. Estas pessoas estão observando uma obra. Interessante isso. Quanta coisa uma obra de arte nos pode transmitir. Podemos trazer tantas informações a partir dela, podemos refletir sobre ela. Então, esta é uma das propostas da arte, nos fazer refletir. Agora, nós temos uma imagem bem interessante aí na tela. Vejam, é uma obra do Marcel Duchamp. Se trata da obra Roda de Bicicleta. Roda de bicicleta. O que vocês estão vendo? Uma roda de bicicleta sobre um banco de madeira, um banco simples. E isso que nós estamos vendo é arte. É uma importante reflexão. O Duchamp, que é um artista plástico francês, criou essa obra justamente com essa intenção provocativa, nos provocar, nos fazer pensar sobre o que pode ser definido como arte. Esse tipo de obra é chamada de
handmade. Vejam, é um termo em inglês que tem uma explicação bem interessante. Ele significa obra pronta, obra já feita. Isso porque estamos verificando que o objeto está posto. Vejam, um banco de madeira e uma roda de bicicleta. Então, a obra já está finalizada. Basta você, com a parte do trabalho artístico, como observador, interpretá-la, decifrá-la, questioná-la. E é nesse sentido que existe o diálogo, a comunicação entre o Criador e nós, os observadores. Agora, vejam aí uma outra obra do Marcel Duchamp. Percebam que obra impactante. O que nós temos ali? Um urinol. Um urinol, será que esse item, esse objeto, pode ser considerado arte? É muito interessante pensar sobre isso. Ali nós temos uma assinatura. Percebam que o nome não é o mesmo do autor, do Marcel Duchamp. Ali nós temos assinado R. Milt. Por que será que isso aconteceu? Essa obra tem uma história muito particular, muito interessante. O Duchamp se inscreveu para a exposição dessa obra lá nos Estados Unidos. E essa obra não foi aceita pelas pessoas que iriam expor as demais obras. E com isso, o Duchamp ele acabou provocando as pessoas que faziam arte junto com ele naquele momento. As pessoas não aceitaram essa obra. Justamente porque, qual era o pensamento dessas pessoas? A arte precisa ser criada, precisa ser produzida, precisa trazer criatividade. E o que o Duchamp propôs foi simplesmente usar um objeto já pronto como arte, como proposta de reflexão. E aí nós somos levados a pensar sobre isso, sobre a ideia de que arte é, sim, comunicação. Vejam a afirmação do Marcel Duchamp sobre essa obra. Se o Sr. Milt, com suas próprias mãos, fez a fonte ou não tem nenhuma importância. Ele escolheu, ele tomou um artigo comum da vida, colocou-o de forma que seu significado útil desapareceu sob um novo título e ponto de vista, criando um novo pensamento para esse objeto. Essa afirmação foi publicada em uma revista de arte da época. O próprio Duchamp opinou sobre o seu trabalho, colocando-se como terceira pessoa, falando do Sr. Milt. É interessante esse fato porque a obra, fonte, não existe mais. O que se tem dela é a fotografia tirada no evento onde ela seria exposta. Hoje existem algumas cópias, mas pensem o quanto que essa obra não trouxe de reflexão sobre a arte. A partir dela, questionamos a arte, compreendemos que ela é muito mais ampla do que aquilo que algumas pessoas classificam como arte. Podemos entender que uma das grandes funções da arte é comunicar e provocar. E agora, temos aqui uma pergunta. Como nos comunicamos pela arte? E então, se a arte é comunicação, se a arte nos permite essa conversa, esse diálogo, como que a gente pode então se comunicar com ela? Temos aí algumas situações importantes que devemos pensar sobre. Vejam só, podemos nos comunicar dançando. Vocês acham que a dança é uma maneira de comunicação? Vejam, quando movimentamos nosso corpo, estamos utilizando a nossa linguagem corporal. É uma manifestação da linguagem, é uma linguagem. Cantando, quando cantamos, também estamos nos comunicando.
por meio dessa linguagem musical. Quando estamos encenando, também estamos utilizando uma linguagem, a linguagem teatral, porque em cena estamos utilizando dessa linguagem, a linguagem do teatro. E quando estamos pintando, também usamos uma linguagem, porque estamos mexendo com tudo aquilo que é visual, com aquilo que provoca os olhos. Agora, eu tenho uma atividade. Eu gostaria que vocês voltassem ao caderno e registrassem quais são as linguagens. Recordem aí que elas têm muito a ver com tudo aquilo que está em nós, o nosso corpo, aquilo que enxergamos, aquilo que falamos. Lembrem disso e respondam a pergunta: quais são as linguagens artísticas? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem a pergunta e já registrem as suas respostas. Vamos lá? E então, pensaram sobre? Perceberam que existem diversas linguagens? E essas linguagens expressam, comunicam. Essa é a ideia daquilo que significa comunicar, expressar por meio da linguagem. Temos ali, então, como resposta, a linguagem visual, corporal, musical e teatral. Estas são as linguagens da arte, importantes para que ela possa comunicar algo. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá?
E então, registraram a resposta? Eu espero que sim. Vamos continuar? Temos agora uma possibilidade de falar sobre um pouco mais sobre estas linguagens. Vamos lá? Assim como a imaginação, o desenvolvimento da linguagem foi fundamental para que os seres humanos pudessem realizar as mais diversas criações. A linguagem nos permite comunicar ideias e expressar sensações, emoções, sentimentos e desejos. Vejam, a linguagem é comunicação. É por meio da linguagem que eu vou conseguir expressar as mais variadas sensações que eu possa sentir, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos. Pensem o quanto é importante a linguagem. A linguagem artística, justamente, permite qualquer uma dessas expressões. Temos ali a linguagem visual. Vamos falar um pouco sobre ela. A linguagem visual é formada por elementos que percebemos pelo sentido da visão, como linhas, cores, formas textuais, luz, sombras e volumes. Vejam quantas coisas podem ser percebidas pela linguagem visual. Todos aqueles recursos que nós temos relacionados ao visual pode ser observado, admirado. Temos ali, então, exemplos. A textura. A textura é um elemento comum à linguagem visual. Ali, vocês podem perceber, nessa textura, diversos elementos, como linhas retas. Temos linhas retas. Temos formas geométricas. Vejam, as portas, as janelas, o telhado, representam formas geométricas. Quadrados, retângulos, triângulos, como percebemos no telhado. Outros elementos vão compor essa textura. Temos ali traçados, linhas que não são retas, linhas curvas. Vejam as árvores como foram desenhadas. Várias linhas que não são retas, lembram quase pequenos rabiscos. Então, a essa composição chamamos de textura. E as cores? As cores são as mais diversas. Percebam como que pode ocorrer o trabalho com as cores. Vejam ali o fundo preto nessa imagem. E vejam como essa composição ocorre. Percebam que algumas formas que são apresentadas na obra, elas não são tão facilmente identificadas. O tucano, por exemplo, que tem penas pretas. Percebam que a gente não consegue definir onde inicia e onde termina o corpo do tucano. Esse recurso, conseguimos fazer esse trabalho justamente pela mistura, pelo trabalho com as cores. As cores que podem ser as mais diferentes possíveis. Percebemos ali a presença de cores quentes, cores frias, esse fundo preto. Outra possibilidade que a gente tem as formas, são as formas. Temos ali nessa imagem variadas formas geométricas. Vejam que a composição, a mistura de todas essas formas irá dar origem a um desenho, um rosto humano. Percebam que essas formas estão presentes mesmo no rosto que aparece retratado ali naquele grafite que está que foi pintado nesse muro, né? Um grafite que apresenta ali um grande mural da cidade. Também vamos falar um pouco sobre a linguagem musical. A linguagem musical é formada por elementos que percebemos pelo sentido da audição, como os sons e o silêncio. Olhem que interessante a informação que nós temos. A linguagem visual pode ser percebida, então,
pelo sentido da audição e algo chama bastante atenção, o fato de que entendemos como linguagem musical tanto os sons quanto o silêncio. Já pararam para pensar sobre isso? O silêncio também pode fazer parte dessa linguagem musical? O silêncio também pode ser provocador? Quase que podemos comparar como um elemento da linguagem visual, uma tela em branco. Será que uma tela em branco também pode ser provocadora? Tanto quanto o silêncio? Já pararam para pensar sobre isso? Então, ali nós podemos perceber todas as possibilidades da arte, provocar das mais diversas maneiras. E quando falamos em provocar, não é provocar no mau sentido, é fazer com que nós todos possamos pensar sobre. E a linguagem musical, nós temos ali exemplo, né, um exemplo de uma pessoa utilizando um instrumento, não é mesmo? Tocando um instrumento. E, novamente, pensando que esses sons da linguagem musical podem ser considerados musicais, a partir do momento que eu tenho uma combinação de tons, de sons, e também ruídos, quando aquele barulho é somente um incômodo. O barulho de um eletrodoméstico, como um aspirador de pó, um liquidificador, todos esses ruídos também fazem parte aí da linguagem musical. Como definimos música? Algo importante. A música é produzida por meio da harmonização das notas musicais. Por que então que a música é diferente do ruído? Porque ela é uma composição que ocorre a partir da harmonia das notas musicais. Mas a gente tem que entender o que é essa nota musical. A nota musical é a vibração que representa um som característico. Mas quais são então as notas musicais? Vocês devem conhecer. Olhem ali na tela de vocês. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7 notas musicais. A gente vai agora assistir um vídeo que vai nos fazer pensar aí sobre essas notas musicais e entender o que são elas, né? Não é mesmo? Vamos conhecer as notas musicais com a música Eu Tirei um Dó da Minha Viola. Conhecem? Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom saber que vocês estão bem. Eu estou muito bem, viu? A canção que iremos cantar hoje é uma canção chamada Eu Tirei o Dó da Minha Viola. E é uma canção que fala o nome das 7 notas musicais. O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Vamos cantar? Vamos lá então. Eu tirei o dó da minha viola, eu tirei o dó. Dormir é muito bom, é muito bom. Dormir é muito bom, é muito bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei o ré da minha viola, eu tirei o ré. Remexer é muito bom, é muito bom. Remexer é muito bom, é muito bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei o mi da minha viola, eu tirei o mi. Mímica é muito bom, é muito bom. Mímica é muito bom, é muito bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei o fá da minha viola, eu tirei o fá. Falar é muito bom, é muito bom. Falar é muito bom, é muito bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei o sol da minha viola, eu tirei o sol. Solta pipa é muito bom, é muito
bom. Solta tripa, é muito bom, é muito bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei o lá da minha viola, eu tirei o lá. Laranja é muito bom, é muito bom. Laranja é muito bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei o si da minha viola, eu tirei o si. Sino é muito bom, é muito bom. Sino é muito bom, é muito bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom. É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom, bom, bom. É isso aí, pessoal, até mais. E então, gostaram? É muito bom ouvir e lembrar, não é mesmo? Essas cantigas populares, essas músicas populares que fazem parte aí até mesmo da cultura do nosso país. Continuando. A linguagem corporal. Um exemplo, a dança. A linguagem corporal é um meio de comunicação que se utiliza de gestos e movimentos. A dança se utiliza de gestos e movimentos. Vejam que eu posso me expressar, me comunicar, utilizando a linguagem do meu corpo, o meu movimento. Percebam que em algumas situações pode haver comunicação, mesmo sem que essa dança tenha sido pensada, sem que esses movimentos tenham sido ensaiados. Quando fazemos a leitura, não é mesmo, dos gestos de uma pessoa, conseguimos perceber se aquele indivíduo está se sentindo bem, está se sentindo mal, está ansioso. Mas quando pensamos em arte, vamos relacioná-lo com uma produção, com a dança, por exemplo. Por meio da expressão corporal, histórias são contadas e ideias, emoções, sensações, sentimentos são transmitidos. Vamos assistir a um vídeo de dança, observar os movimentos, gestos, as emoções e sentimentos que a expressão corporal consegue transmitir. Então aqui, a nossa proposta é assistir a um pequeno vídeo e pensar o que essa dança propõe, o que conseguimos sentir a partir da dança proposta, da atividade que foi desenvolvida. Será que existe algum sentimento que fica bem claro ali? Eu consigo perceber? Vejam, não estamos falando de palavras e nem algo que foi pintado, esculpido. Estamos falando de mensagens que podem ser transmitidas pelo movimento do corpo. Vamos assistir? E então, que vídeo curto, não é mesmo? Mesmo sendo bem curto, esse vídeo tem diversas informações. Perceberam que o artista, ele fez toda aquela coreografia de maneira rápida e quase espontânea? Ali nós temos uma forma de comunicação, a expressão artística de algo que lembra o espaço que ele está utilizando, a dança de rua. Vejam a espontaneidade do artista aparecendo. Agora, nós temos um outro exemplo. Aqui temos outra dança. Vamos assistir? E agora, nós temos um outro exemplo, uma dança latina. Perceberam as dançarinas ali? Qual o sentimento que elas transmitem? Elas transmitem o sentimento de alegria. Vocês podem perceber isso pelos sorrisos delas, não é mesmo? Vamos a um outro exemplo? Eu gostaria que vocês assistissem agora o próximo exemplo de dança.
Então, agora, mais um vídeo. Esse trouxe uma proposta um pouco diferente. Também percebemos ali um ensaio, uma coreografia, mas os dançarinos que ali aparecem são... eles buscam algo mais simétrico, algo mais trabalhado, coordenado, movimentos parecidos, obrigatoriamente. Perceberam? E qual o sentimento transmitido? Será que foi diferente da dança anterior? Ou ele também transmitiu algum tipo de alegria? Ou algum tipo de angústia? Cada um de nós pode compreender a dança de uma maneira diferente. Eu entendo que todas aquelas cores que apareceram ali vão nos trazer algum tipo de alegria. Continuando, nós temos agora aqui uma reflexão aí sobre a dança. A dança é uma das mais importantes formas de expressão corporal. Ela pode ter movimentos previamente estabelecidos, que formam uma coreografia. Também pode representar movimentos improvisados e espontâneos, no palco ou mesmo em um espaço aberto, como em uma praça. Interessante. Vimos exatamente isso nos vídeos. A dança pode ocorrer tanto em espaços abertos, como uma rua, uma praça, quanto em um espaço fechado, um clube, um teatro, um palco. São os mais diversos lugares onde pode ocorrer uma dança. E continuando, a linguagem teatral. A linguagem teatral caracteriza-se pela combinação de elementos de diversas linguagens artísticas. Para produzir uma encenação, são usados, ao mesmo tempo, gestos, palavras, figurinos, música, cenário, entre outros. Quantos elementos são necessários para essa composição, para uma encenação, para utilizar da linguagem teatral? Viram ali? Figurinos, música, cenário. Vamos pensar, o que é cenário, por exemplo? Vamos refletir sobre essa palavra? Cenário. Reunião do que se utiliza para compor e criar o ambiente de uma ação dramática, um espetáculo teatral, televisivo ou cinematográfico. Lugar onde acontece essa ação dramática ou qualquer outro acontecimento. Cenário fictício, cenário do crime. Então, o cenário é o lugar onde acontecerá a ação dramática. O figurino, como vimos anteriormente, são as roupas que os atores irão usar. Todos esses elementos fazem parte, então, da encenação. Mas estamos falando do corpo, de como que nós nos expressamos por meio dessa linguagem teatral. Vejam só, apesar de mesclar elementos de diferentes linguagens, o teatro é essencialmente caracterizado pela ação de representar, também chamada de atuação. Por isso, é indispensável a presença do ator e do público. Então, para que ocorra essa ação teatral, essa ação dramática, toda uma encenação, é preciso que ocorra essa comunicação entre o ator e o público. Vamos assistir um curto vídeo mostrando então essa atmosfera daquele espaço que falamos anteriormente, que é o espaço onde vai ocorrer a encenação. Vamos lá? E então, muito interessante. Perceberam como que é essa composição de todo esse espaço onde ocorre a encenação? O quanto que é importante
o quanto são importantes todos os elementos que vão contribuir para que ocorra a encenação. Mas agora, eu convido vocês a pensar sobre continuar pensando sobre essa linguagem teatral, usando aquele vídeo que acabamos de assistir. No vídeo percebemos a apresentação do figurino usado pelos atores, a apresentação de um cenário, a trilha sonora de uma peça. O que nós conseguimos perceber assistindo aquele curto vídeo? Será que foi a apresentação do figurino usado pelos atores? Ou o cenário onde eles vão praticar aquela ação? Ou ainda a trilha sonora, que são as músicas, os sons que podem ser produzidos durante a encenação? Vamos pensar um pouquinho? E então, pensaram sobre? Interessante essa reflexão, não é mesmo? No vídeo, percebemos ali como que se apresenta o cenário de uma peça, de uma apresentação, de uma encenação. Ali a gente não viu os atores, então não vimos o figurino, percebemos o cenário. Vamos agora para as nossas atividades. Eu gostaria que vocês voltassem ao caderno e registrassem. Temos ali uma questão, complete. Eu vou completar então aquilo que está proposto com alguma das linguagens que nós aprendemos hoje. Falamos lá então sobre a linguagem teatral, a linguagem musical, a linguagem corporal e também a linguagem visual. Qual delas que pode ser utilizada em uma dança? Temos a frase: a dança de rua utiliza a. A dança de rua utiliza a. Então vamos completar com uma das linguagens. A linguagem teatral, a linguagem musical, a linguagem corporal ou ainda a linguagem visual. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a questão e já façam a resposta, já escrevam a resposta. Vamos lá? E então, pensaram sobre qual linguagem artística utilizamos em uma dança de rua? Vejam, a dança de rua utiliza a linguagem corporal. Os dançarinos vão utilizar-se do seu corpo para expressar algo, para nos comunicar algo. Interessante isso, não é mesmo? Hoje compreendemos as características das linguagens artísticas, tanto aquela que pode ser manifestada pela linguagem corporal, pela linguagem visual,
a teatral, que vai lembrar as encenações, e também a linguagem musical, aquela que ouvimos. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? E então, agora eu tenho mais uma proposta. Vocês podem verificar aí na tela de vocês uma obra de arte. Temos ali a obra O Grito, do Edvard Munch. Vejam que nessa obra nós temos ali um personagem mostrando ali por meio dos seus movimentos, uma situação quase que aflitiva, uma sensação de angústia, não é mesmo? Então, eu tenho uma proposta. Eu gostaria que vocês usassem da imagem que aparece para fazer a seguinte atividade. A partir da obra O Grito, crie uma obra usando a linguagem corporal. Fotografe e envie para a sua professora. Então, o que vocês terão que fazer? Criar algo diferente a partir daquilo que vocês estão vendo nessa obra. Você pode utilizar a linguagem corporal, fazer uma criação sua dessa obra, uma fotografia, algo que utilize da sua linguagem corporal para comunicar algo parecido com o que o autor propôs na obra O Grito. Será que vai ser possível? Eu acredito que sim. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a atividade e voltamos em seguida. Vamos lá? E então, registraram? Eu espero que vocês participem e, principalmente, enviem para as suas professoras para que nós possamos mostrar o trabalho de vocês aqui nas videoaulas. Hoje, estamos encerrando o nosso encontro por aqui. Desde já, deixo marcado para a próxima semana mais uma aula. Eu espero por vocês. Tchau!